Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos começando mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser sobre filosofia mais uma vez, um tema mais rápido, só que um tema muito importante para você que presta vestibular, principalmente o Enem, é sobre o mito da caverna de Platão, ou alegoria da caverna. Texto esse, talvez o mais famoso do texto do Platão, né, e que está dentro de um livro chamado A República. Bom, primeiramente, né, o que é uma alegoria? Porque é mito da caverna ou alegoria da caverna. O que seria uma alegoria? Alegoria nada mais é do que uma representação de alguma ideia ou de algo. Tanto é que quando se tem o carnaval, as escolas saem com aqueles carros chamados carros alegóricos, pois cada carro representa alguma coisa, né? Então a alegoria é a representação de algo. Então essa alegoria da caverna seria uma representação. É uma representação metafórica que Platão faz para tentar mostrar a passagem do pensamento, do senso comum, até chegar ao conhecimento. Lembrando que para Platão existiam dois mundos. O mundo sensível, que seria o mundo dos sentidos, aquele mundo que não seria confiável, onde a maioria das pessoas viviam, e o mundo das ideias, onde você encontraria o conhecimento, chegaria ao conhecimento verdadeiro, né, através da filosofia. Privilégio que poucos conseguiam chegar, tá? E dentro dessa alegoria da caverna, então ele vai representar essa passagem do senso comum, do mundo sensível para o conhecimento verdadeiro filosófico no mundo das ideias. Então é isso que vai representar. Bom, a alegoria da caverna nada mais é do que uma história, tá? Uma história que Platão cria exatamente para representar, uma história metafórica para representar essa passagem. E nessa história, eu vou resumir ela rapidamente aqui para vocês. Nessa história, haveria uma caverna. Dessa caverna teriam algumas pessoas acorrentadas com os pés e as mãos acorrentadas no fundo da caverna, sentadas no fundo de frente para a parede, né, de frente para o fundo mesmo da caverna. E atrás delas, né, o que teria atrás delas? Teria a saída da caverna, que se encontraria numa região mais superior, mais acima, né? Só que entre esse caminho até a saída existiriam algumas figuras, e atrás dessas figuras uma fogueira, né? Ou seja, a luz da saída da caverna juntamente com a luz da fogueira fariam que essas figuras, né, que estão atrás das pessoas gerassem sombras na parede em que essas pessoas estão viradas de frente. E essas pessoas, elas estão acorrentadas, a única visão que elas conseguem ter é exatamente do fundo. Elas só conseguem ver a parede. Só que essas pessoas, elas sempre tiveram acorrentadas no fundo dessa caverna. Então a única visão que elas tiveram durante toda a vida foram aquelas sombras, aquela parede e as sombras projetadas nessa parede. Então para elas, aquilo é a realidade. Afinal, elas nunca viram nada além daquilo. Daí, no meio dessa história, um dos prisioneiros consegue arrebentar as correntes e começa a caminhar em direção à saída da caverna. Só que o caminho é muito difícil. O caminho contém vários obstáculos. O caminho não é fácil. Afinal, ele tem que subir e passar pelos obstáculos até que ele começa a chegar perto da saída. Ao chegar próximo à saída, vem aquela claridade, né? A luz de lá de fora. E esse prisioneiro que agora está solto, o olho dele sempre esteve acostumado com a escuridão, então ele não consegue abrir o olho quando ele começa a sair. Aquela claridade é muito forte para ele. Só que aos poucos ele vai conseguindo sair e aos poucos ele vai conseguindo abrir os olhos. Quando ele sai inteiro, aquela claridade é demais, tudo aquilo é demais para ele. E ele não consegue abrir o olho. Mas aos poucos o olho dele vai se adaptando, até que de fato ele consegue abrir. E quando ele abre o olho ele se espanta, porque tudo aquilo é demais. Ele que só tinha passado a sua vida toda olhando para sombras projetadas no fundo de uma caverna, agora vê que existe muito mais coisa, que o mundo é muito além daquilo, né? E quando ele consegue enxergar tudo isso, ele tenta voltar para dentro da caverna e chamar as outras pessoas que lá ficaram acorrentadas. Só que essas outras pessoas vão tirar sarro dele, vão falar que ele está louco, e vão preferir continuar acorrentadas ali dentro, né, como foi durante toda a sua vida. E o que isso nos faz pensar, né? Agora falando um pouco o que cada coisa representa dentro dessa alegoria da caverna.
Bom, primeiramente, as correntes, elas representam os nossos preconceitos, né? O senso comum. Então, o primeiro passo é arrebentar, é sair do preconceito, querer sair do senso comum. Foi o primeiro passo adotado pelo prisioneiro. O que significa aquelas sombras, né? As sombras, elas são distorções da realidade. Então as pessoas olham para as sombras, acreditam que aquilo é a realidade de fato, só que aquilo é uma distorção. O que seria aquilo? O mundo sensível, que o Platão coloca como sendo o mundo dos sentidos. É um mundo dos sentidos. Afinal, Platão fala que os nossos sentidos não são confiáveis. Então aquele é o mundo do senso comum. E as pessoas sempre viram só ele, então acreditam que ele é a verdade absoluta, né? Então o primeiro passo é arrebentar as correntes, sair do preconceito, o que é muito difícil. Afinal, é muito mais confortável a gente pensar como sempre pensamos, né? Se libertar e começar a pensar de uma maneira diferente é sempre um caminho muito difícil. E a maioria das pessoas preferem continuar naquela, pensando do jeito que sempre pensaram, né? Não gostam de algo mais crítico. Então é isso que representa. E aquele cara que conseguiu arrebentar, ele começa a caminhar em direção ao mundo das ideias, que fica lá fora, o mundo mais completo, o mundo das essências, o mundo da verdade filosófica. Quem que ele representa? Quem que é o papel, de quem é a função de conseguir chegar no mundo das ideias e retornar para trazer as pessoas para a realidade? O filósofo, né? Aquele que sai da caverna, consegue enxergar a realidade e tem a função de tentar trazer as pessoas para essa realidade, por mais que se corra riscos, é o filósofo. Se a gente parar para pensar, o próprio Sócrates, que tinha sido o mestre de Platão, morreu, foi condenado à morte por conta disso, né? Acusado de corromper a juventude, entre outras coisas. Ele fez o quê? Ele tentava fazer com que as pessoas saíssem, digamos assim, daquele senso comum e começassem a pensar por si só. Ou seja, era algo perigoso. Naquele momento, na Grécia Antiga, você desafiar, né, os guardiões da verdade, como a gente diz. O que começou na nossa aula, como a gente viu, começou ali com a democracia, né? Então, como vocês podem perceber, a alegoria da caverna é muito atual, né? Muito importante esse tema para o vestibular. Então, lembrando que para o Platão, quem deveria fazer esse caminho, né, de chegar até o mundo das ideias seria a alma humana. Todo esse processo, né, de você chegar ao mundo das ideias, a alma humana atingiria o conhecimento. Isso até ficou conhecido como reminiscência da alma, né? Você chegar até o mundo das ideias. Isso é muito importante para o vestibular. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui eu vou já finalizando o vídeo. Não deixem de me seguir no Instagram, @Felipe Carmelo, minha página no Facebook, Felipe Carmelo. Vou deixar aqui na descrição o meu e-book. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.